coordenação do curso de Direito. Daqui a pouco estaremos iniciando as nossas atividades com o professor Leonardo Paixão. Estou aqui entrando para fazer as boas-vindas, para fazer o esquenta. O professor Leonardo Paixão daqui a pouco vai estar aqui na nossa sala virtual. Eu desejo a vocês que desde já tenham aí uma excelente ensino, um ótimo aproveitamento das informações. Eis que o tema é de relevância oceânica. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. A casa, o ambiente virtual é nosso. Peço a sua paciência que daqui a pouco o professor Leonardo Paixão estará iniciando os trabalhos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Bom dia, Everton. Bom dia, Laura, seja bem-vinda. Em instantes, o professor Leonardo Paixão estará assumindo os trabalhos. Fiquem à vontade. Muito bom dia, Brenda, seja bem-vinda. Muito bom dia, Stephanie, fiquem à vontade. Daqui a pouco estaremos iniciando os nossos trabalhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Valeu, Brenda, bom dia para você também. Bom dia, Edson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Giancarlo, seja bem-vindo. Em instantes estaremos iniciando os nossos trabalhos. Fique à vontade. Bom dia, Goianésio. Como vai, professor? Tudo bom? Show de bola, show de bola. Bom demais, dá conta. Espero que esteja tudo bem contigo, com toda a sua família. Em nome da coordenação do curso de Direito, dou as boas-vindas ao senhor e o abraço virtual para todos que estão aqui neste ambiente virtual. Idem. Abraço a todos. Fala, pessoal, bom dia para vocês. Vocês estão me vendo e me ouvindo?
Professor Leonardo Paixão, bom dia, as minhas saudações, as minhas homenagens. Já tomei o partido aqui, já fiz o esquenta, recebendo as pessoas em nome da nossa coordenação do curso de Direito. Estávamos todos ansiosos para o senhor chegar e capitanear os trabalhos. Sem mais delongas, professor Paixão, devolvo aí a palavra para o senhor assumir o manche deste navio. Muito obrigado, professor Marcelo, Igor Marcelo. Pessoal, tudo certinho aí? Vocês estão me vendo e me ouvindo legal, né? Eu vou só compartilhar aqui uma tela, mas antes eu queria ouvir vocês aqui no bate-papo, tá? A gente vai trabalhar aqui sobre essa ideia introdutória, embrionária do direito constitucional, que envolve, né, toda essa parte da teoria constitucional e vamos falar também de princípios constitucionais. Remédios constitucionais. Só que revisão só serve para quem entendeu e vai revisar alguma coisa que já estudou. Então, eu preciso saber, assim, de vocês, assim, de 0 a 10. Coloca aqui no chat para eu ter uma ideia. O quanto vocês entendem, vocês compreendem direito constitucional. Tipo, professor, já estudei, mamão com açúcar, é só rever, eu tô dentro. Professor, já estudei, não entendo porra nenhuma, toda vez que eu vou sentar para estudar direito constitucional é um caos, isso não entra na minha cabeça, não sei para que isso existe. Então, assim, de 0 a 10, o quanto que vocês analisam aí, que vocês sabem e entendem de direito constitucional? Coloca aí para mim, por favor. Sete e meio, gostei. O que mais, gente? Deixa eu ver quem está comigo aqui nessa live aqui. Está aqui a Ana, a Bárbara, a Brenda, Daniel, Edson, Everton, Felipe, Guilherme. Vão me ajudando aí, gente. Que aí, quanto mais vocês me ajudarem aqui nesse feedback, mais eu consigo ajudar vocês aqui dentro, tá bom? Porque como a gente vai falar dessa parte bem embrionária mesmo do direito constitucional, eu preciso que vocês me ajudem aqui para show de bola. Então, a gente está no nível aqui mediano subindo. Vamos terminar de entender essa matéria aqui. Queria que vocês... Eu vou colocar aqui um mapa mental. Aqui. Vou colocar aqui um mapa mental só para a gente entender o que a gente precisa saber sobre o direito constitucional. Porque quando a gente fala de teoria do direito constitucional, eu preciso saber qual é a base. Qual é a base de todo o direito constitucional? Para que isso existe? De onde veio? E para que isso me importa? E para a gente ter essa noção de direito constitucional, primeiro a gente precisa ter uma noção da nossa história. Uma noção que começa, por exemplo, no absolutismo. Absolutismo. Como assim? O que era o absolutismo? Absolutismo era aquele regime de Estado em que o rei mandava, o povo só obedecia. Quem tinha alguma propriedade era extremamente restrito ainda, que era a burguesia, tinha muitas restrições pelo próprio Estado, que era o rei. Então, o rei mandava, o rei julgava, o rei determinava. Era o absolutismo. Para quem não sabe, a nossa Confidência Mineira, que não deu muito certo, que foi em 1789, não deu certo por causa de um dedo duro, a gente não conseguiu derrubar o absolutismo no Brasil nessa época. Só que nessa mesma época, 1789, Revolução Francesa. Revolução Francesa conseguiu derrubar o absolutismo. E rapidamente, 1789, os franceses levantaram aquela bandeira dos iluministas, né? Igualdade, fraternidade, solidariedade. Qual que eles conseguiram com a derrubada do absolutismo? Liberdade. Como assim, Léo? Pensa assim, ó, eu tinha um rei, o rei já não existe mais. Então, o povo começou a mandar em praticamente tudo. Como assim o povo começou a mandar, né? Essa época privilegiou principalmente a burguesia, que tinha poder aquisitivo, mas eles começaram a ter liberdade para comprar, para vender. Eles começaram a ter liberdade para exportar, para importar. Começaram a ter liberdade financeira. Liberdade financeira, liberdade política, liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir. É onde inaugura para nós, né, os famosos direitos fundamentais de primeira geração. Quais são os direitos fundamentais de primeira geração? Eu tenho ali os nossos direitos civis, direito de liberdade, direitos culturais, então eu tenho. Só que a liberdade foi interessante porque eu estou comparando com o absolutismo. Então, comparando com o absolutismo, liberalismo era ótimo. Só que teve um problema. Qual foi o problema gravíssimo que nós tivemos aqui? Em 1929, quem lembra dessa data? Foi aquela crise econômica que explodiu, né? Enfim, aquela Sexta-feira Negra, lá dos Estados Unidos. Qual foi o grande problema naquela época?
Como eles tinham liberdade econômica, o Estado não regulamentava. Você já deve ter ouvido falar na expressão a mão invisível do Estado. Gente, essa história é para vocês entenderem o porquê do direito constitucional e como que ele foi montado, tá bom? Então, lá em 1929, na presidência do presidente Roosevelt dos Estados Unidos, houve aquela crise de 29. O que foi a crise de 29? Foi o seguinte: com a liberdade econômica, eles poderiam produzir, né, importar, exportar, fazer o que queriam. O Estado não regulamentava. O Estado existia, mas não regulamentava. A Europa estava completamente devastada no final da Primeira Guerra Mundial. Não tinha indústria, não tinha fábrica, não tinha nada. Então, dependia muito do quê? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exportavam muito para a Europa. Chegou um determinado momento que a Europa não precisava mais tanto dos Estados Unidos como precisava antes. E os Estados Unidos produziu muito e não tinha mais para quem exportar. E aí veio a crise, demissão em massa, enfim, tudo aquilo que vocês sabem. O presidente Roosevelt, nessa época, ele falou assim, ó, o liberalismo deu o que tinha para dar. Foi bom enquanto durou. Só que ele não pode mais perdurar. Por quê? Porque falta regulamentação. Então, cai o liberalismo, presta atenção, cai o liberalismo e nasce um terceiro regime. Vou colocar aqui, ó. Então, do absolutismo vem o liberalismo, e do liberalismo nasce o que se chama o Estado do bem-estar social. O que é o Estado do bem-estar social? Olha só que interessante. No liberalismo, você podia comprar, vender do jeito que você quisesse. No bem-estar social, é o seguinte, você tem dinheiro para comprar carro? Pode comprar, mas eu vou te cobrar imposto, porque desse imposto eu vou garantir transporte para quem não tem. Nascem os direitos sociais. O que é o artigo 6º da Constituição? Direitos sociais, transporte, moradia. Você tem dinheiro para comprar casa? Pode comprar, mas eu vou te cobrar IPTU, vou te cobrar imposto, porque eu vou garantir moradia para quem não tem condições de ter casa. Você tem dinheiro para pagar um hospital particular? Beleza, mas eu vou te comprar imposto, porque eu preciso garantir saúde para quem não tem condições. E assim nascem ali todos os direitos sociais, que são chamados o quê? Direito de segunda geração. Aliás, os direitos de segunda geração tem um outro marco histórico que envolve até o Papa e o país do México, por conta de umas mortes, por conta ali de direitos que estavam precisando, incêndios, guerra civil. E foi quando o Papa se manifestou. O México era um país historicamente católico, né? E aí foi quando iniciou ali direitos sociais, falando assim, Estado, tem que fazer alguma coisa, velho. Tem que fazer alguma coisa. Vocês têm que ir positivamente, ou seja, proativamente fazer alguma coisa para ajudar essa galera. E aí, gente, ó, dá uma lida no artigo 6º para vocês entenderem uma outra importância do direito constitucional. Não é só moradia, não é só transporte, tem outros direitos importantes, como, por exemplo, lazer. Você tem direito aí para viajar, para curtir as férias? Tem, mas eu vou te cobrar imposto de renda. Por quê? Porque eu preciso garantir lazer para quem não tem nada, cara. E lazer é direito social. Direito social é direito fundamental. Mas são os direitos fundamentais de segunda geração. Então foi assim que foi nascendo. Aí você fala assim, onde você quer chegar? Eu quero chegar para vocês entenderem qual é a importância de um direito constitucional na nossa vida. Olha só. Então qual é a importância? Quando você fala assim, Constituição Federal, a única coisa que você pensa é o quê? Que é a maior lei de todas? Você está certo. Mas por que ela é a maior lei de todas? Por causa da função da Constituição. Qual é a função de uma Constituição Federal? E aí, gente, não importa se é Brasil, se é Estados Unidos, é a função de uma Constituição Federal em qualquer estado, seja brasileiro ou não, tá? Qual é a função de uma Constituição Federal? Primeira coisa que ela existe é para garantir direitos fundamentais. É a primeira coisa que existe para que existe uma Constituição Federal. Para e pensa comigo. O que é direito fundamental? O que é fundamental para a tua vida? Saúde. Então é direito fundamental. Liberdade é fundamental? Educação é fundamental? Então é direitos fundamentais. Então a Constituição Federal, ela existe para garantir direitos que são imprescindíveis para você e para a coletividade onde você vive. Seja educação, vida, saúde, meio ambiente, tudo isso é direito fundamental. Então não é só uma lei maior do que as outras. É uma lei que outras leis não podem ofender. Sob pena de quê? Inconstitucionalidade. O que é inconstitucionalidade? É uma lei que viola a Constituição. E essa lei que viola a Constituição,
ela é inconstitucional, ela é inválida de dois pontos de vista, formal e material. Formal, eu falo na aula de processo legislativo, organização do Estado, né? Porque formal tem a ver com a formação da lei. Agora, material eu falo agora. Porque uma lei materialmente inconstitucional é uma lei que viola aquilo que a Constituição garante. E uma das coisas que a Constituição garante é o quê? Direitos fundamentais. Então, qualquer lei, por mais que tenha sido feita pelo poder competente, tenha obedecido o quórum de votação, tenha obedecido o seu trâmite normal, ela será inconstitucional porque ela viola o quê? A Constituição no seu aspecto, no seu conteúdo, na sua essência. Então, qual é a essência de uma Constituição Federal? Garantir direitos fundamentais. E detalhe, né? Não dá para a gente fazer aqui uma revisão de classificação. Mas se eu puder perguntar, coloca aqui no chat para mim. Só para saber se vocês estão atentos aqui comigo. Nossa Constituição, ela é garantista ou dirigente? Vocês estudaram lá em Constitucional 1, primeiro semestre? Vocês já são bacharéis nisso, então. Vamos lá. Nossa Constituição é dirigente ou garantista? Nossa Constituição é dirigente ou garantista? Ó, a Bárbara falou dirigente. O que mais? Dirigente ou garantista? Ela garante ou ela dirige? Ela garante ou direciona? Olha só que maluco. Até a Constituição anterior a 88, a nossa Constituição ela era puramente garantista. Ela garantia. Garantia o quê? Direitos fundamentais. Ela garantia direitos constitucionais. Mas a nossa Constituição hoje ela é classificada como dirigente. Porque ela não só garante, ela direciona. E aí, tem uma parte lá da Constituição, aquela partezinha final ali, depois dos artigos 190 e alguma coisa, tem uns artigos que falam assim, da ordem social. Aí ela fala assim, ó, saúde, União, você tem que investir tanto na saúde. Estado, você tem que investir tanto na saúde. Educação, Estado, você cuida disso. Município, você cuida disso. A nossa Constituição Federal, ela é dirigente, porque ela direciona os entes federativos a respeito dos direitos fundamentais. Segurança pública, responsabilidade do Estado, mas também da União. Ela direciona. Ela direciona. Então, a nossa Constituição, ela é a de 88. Ela é dirigente. Tamanha a nossa importância. Tamanha a importância do que é a Constituição Federal. E não é só isso não, ó. Vem cá. Qual é a função da Constituição, né? Garantir os direitos fundamentais? Sim. Mas ela também tem um outro. O que são remédios constitucionais? Que a gente vai falar de remédio daqui a pouquinho, mas qual é a outra função? A outra função é assim, ó. Ela garante direitos, não garante? Mas e se esse direito foi violado? Ela já traz o remédio. Ela já traz o quê? O instrumento pelo qual você vai corrigir a ferida que você sofreu. Você teve uma ferida na sua liberdade. Eu tenho um remédio para essa ferida, habeas corpus. Um direito seu líquido e certo, comprovado, pré-constituído, foi violado. Eu tenho um remédio, mandado de segurança. Um direito seu previsto na Constituição Federal não está regulamentado em nenhuma outra lei. Se não está regulamentado, como é que eu faço para cumprir essa lei? Eu tenho direito a tal coisa, mas essa lei não está regulamentando, falando como que eu devo fazer. Está faltando, foi violado então, de certa maneira foi violado. Então, nesse caso está faltando o quê? Mandado de injunção. E aí eu tenho outros remédios constitucionais, como habeas data. Os remédios constitucionais, né, judiciais, são esses, né? O HC, o HD, mandado de injunção, mandado de segurança e a ação popular. São os 5 judiciais. Mas tem outros extrajudiciais, como, por exemplo, direito de petição. Direito de petição é um remédio constitucional, embora não seja judicial. E se o direito de petição não der certo, você pode entrar com mandado de segurança, enfim. Mas o fato é, esse também é um dos objetivos da Constituição. Eu garanto, mas eu também já te trago um instrumento caso esse direito seja violado. Mas é só para isso que a Constituição existe? Nada, cara. Olha a importância disso aqui, ó. Olha a importância. Limitação do Estado. Limitação do Estado. Então, para que existe também a Constituição? Para limitar o poder do Estado. Para pensar. O poder executivo é de quem? Do Estado. O poder legislativo é de quem? Do Estado. O poder judiciário é Estado. É Estado. Todos são Estado. Então, dizem, né, alguns doutrinadores até corrigem a terminologia para dizer assim, ó,
Não é que o Estado brasileiro tem 3 poderes, tem 3 funções. Por quê? O poder é só do Estado. O poder é do Estado. E aí eu tenho, né, dentro do Estado, eu tenho ali a função legislativa, a função executiva, a função judiciária. Porque o poder não é tudo do Estado. Só que, vamos lá, o Estado pode fazer o que quiser? Não. Mas por que o Estado não pode fazer o que quer? Por causa da Constituição Federal. É por isso que na estrutura da Constituição Federal, você vai encontrar a organização dos poderes. Está escrito lá na estrutura, organização dos poderes. E dentro desse livro da Constituição chamado Organização dos Poderes, tem o poder legislativo, o que pode, o que não pode, o que os parlamentares podem, o que não pode, qual é a função típica, qual é a função atípica, o que o judiciário pode, o que o judiciário não pode, qual é a função típica, qual é a função atípica. Poder executivo é a mesma coisa. Qual é a função, responsabilidade do presidente, o que ele pode, o que ele não pode. Está limitando o poder do Estado. Está limitando o poder do Estado. É por isso que quando vem uma lei infraconstitucional e aumenta esses poderes ou diminui demais esses poderes, estou diante de uma lei inconstitucional, do ponto de vista o quê? Material. Está tirando um poder do judiciário, essa lei é inconstitucional. Está tirando um poder do legislativo. Essa lei, então, é inconstitucional. Por quê? Está tirando aquilo para... Está violando uma essência da Constituição. Então, toda vez que uma lei infraconstitucional, seja lei ordinária, lei complementar, medida provisória, enfim, não importa. Toda vez que uma lei infraconstitucional viola a Constituição, eu estou diante de uma inconstitucionalidade. E, nesse caso, é material, porque eu estou falando do conteúdo dessa lei, viola o que a Constituição determinou. Isso aqui me assusta. É uma mancha aqui de sangue. Beleza, gente? Estou sendo claro com vocês até agora, sim ou não? Estou sendo claro? E aí, ó, ao mesmo ponto que limita o poder do Estado, né, organiza seus poderes. Seus poderes. Cara, presidente, olha que loucura, presidente. Vocês sabem que... Ó, isso aqui é importante também, ó. Já que a gente está falando de teoria constitucional, Igor, vamos fazer uma revisão rápida aqui, ó. Vamos fazer uma revisão rápida aqui, ó. Você sabe que existe um negócio chamado forma de Estado. Existe uma outra coisa chamada forma de governo. Existe outra coisa chamada forma de Estado, forma de governo, fugiu aqui. Sistema, né? Sistema de governo. Sistema do governo. Certo? Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, ó, é a base para você entender o que é o nosso país, cara. Acadêmico de direito que sai da faculdade sem entender isso aqui, não entendeu direito. Não entendeu. O que significa forma de Estado? Alguns já podem me falar direto a resposta, mas eu quero saber o que é forma de Estado. Quando você chega num país estrangeiro e fala assim, gente, qual é a forma de Estado aqui desse país de vocês? Você está perguntando como que aquele Estado se organiza. Como é que esse Estado se organiza? Aí tem duas formas. Federação, e o quê? País unitário. Unitário. Tem as confederações, né? Mas é união de federações. O que é um país federado? É o país nosso aqui, por exemplo. Brasil é o quê? República Federativa. Por que o Brasil é federado? Por que o Brasil não é unitário? O Brasil já foi unitário. Eu vou te dar um exemplo de unitário. Não tem nada a ver com ditadura, tá? Unitário é a organização daquele Estado. Aquele Estado não tem uma distribuição, uma descentralização de poderes. É tudo concentrado num único poder. É o caso do Uruguai. O Uruguai é um país unitário. Portugal é um país unitário. Suíça, país unitário. O que significa dizer? Não tem uma distribuição de formas de entes federativos. Federação vem de entes federativos. O Brasil, não. Quais são os entes federativos do Brasil? E o Brasil é federado? União, Estado, DF, município. Cada um com suas competências. Qual é a competência da União? Aquilo que é responsabilidade nacional. Qual é a competência do Estado? Aquilo que é competência regional. Qual é a competência do município? Aquilo que é responsabilidade local. E DF? DF une aí Estado e município. O Brasil, então, é o quê? O Brasil é uma federação. Por quê? O Brasil é política
política e administrativamente descentralizado. E administrativamente descentralizado. Não é à toa, gente, centralizado. Eu não estou falando da descentralização do direito administrativo, não. A descentralização do direito administrativo é consequência dessa federação brasileira. Ó, ei, cara pálida, vem cá, ó. Lembra dos artigos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 da Constituição? São artigos com inúmeros incisos. Por quê? Porque ali está fazendo uma descentralização. Isso aqui é a União. Isso aqui é a União, Estado e Município. Isso aqui é só a União. Isso aqui é a União, Estado e Município. O Brasil é federado. E uma das características da federação é o seguinte, ó. Estado, você é federado, beleza. Você tem autonomia. Você tem autonomia. Você não é subordinado à União. Não, não sou. Você pega aqui o meu querido estado do Tocantins, por exemplo. É uma federação. Enquanto ente federado, tem a autonomia. A autonomia o quê? A administrativa. A autonomia política. Tem a sua própria organização judiciária. Tem a sua própria organização executiva, legislativa. Mas não é subordinada à União. Assim como o município também tem autonomia e não é subordinado ao Estado. Cada um no seu quadrado. É por isso que quando uma lei criada pelo Estado está lá na Constituição que era para ter sido feito pela União, e o Estado faz, essa lei é o quê? Formalmente inconstitucional, porque desobedeceu a sua formação. Está lá na Constituição Federal. Quem pode legislar sobre direito civil, direito penal, direito processual? Somente a União. Aí vem um Estado e cria uma lei, sei lá, sobre direito de propriedade, que é direito civil. A lei pode ser boa, pode ser interessante, o conteúdo dela pode ser bom, mas ela é formalmente inconstitucional, por quê? Porque na sua formação, a Constituição diz que é da União, e só da União. Então não poderia ter sido feito pelo Estado. Por isso que é formalmente inconstitucional. Ó, só fazendo um parênteses aqui rapidinho, eu sei que a aula não é de controle de constitucionalidade, tá? Mas só fazendo um parênteses. Só se entende e aprende controle de constitucionalidade quando você entende esse todo. Porque controle de constitucionalidade é um arremate, é um apanhado dessa compreensão. Qual compreensão? Do que é a Constituição. Aqui, ó, vem cá, ó. O que é a Constituição? Vem cá. A Constituição é o quê? Para garantir direitos fundamentais. Então eu não posso violar direitos fundamentais. É para limitar o poder do Estado. É para organizar seus poderes. Então é a própria Constituição que está fazendo essa organização. Se é ela mesma que está fazendo isso, outras leis não podem violar. E aí eu vou encaixando. Por exemplo, quando organiza os seus poderes, pega e fala assim, legislativo, você vai legislar. Na verdade, o correto é até dizer, né? Você vai inovar o direito por meio de leis. Só que para fazer as leis, você tem que fazer assim, 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 assado. Tá vendo? Cria o ritual, cria o que ela deve... Porque organiza de verdade. Organização, que eu falo, não é regulamentando tudo, mas é pontuando aquilo que ela precisa fazer de maneira típica e atípica. Essa é a função da Constituição Federal. E aí, para cada lei que a gente estuda, qual é a fonte disso tudo? A própria Constituição. Quer ver, ó, a fonte do direito penal? Constituição. Não haverá crime sem lei anterior que defina. Onde está isso? Artigo 5º, velho. É direito fundamental. Qual é o direito fundamental aqui? Que ninguém vai ser condenado, ninguém vai responder por crime se não tiver uma lei criada antes falando que aquilo é crime. E é o fato que tem que ser descrito. Você já parou para pensar que o nosso direito penal não é proibitivo? A lei penal não fala assim, é proibido roubar. Não, ele descreve a conduta. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante violência, grave ameaça ou outro meio que reduz a capacidade de resistência da vítima. Está descrevendo. Por quê? Porque a Constituição mandou criar uma lei. Não haverá crime sem lei anterior que defina. E essa lei, que tem que ser lei ordinária, toda vez que a Constituição fala lei, ela fala lei ordinária. Se ela quiser complementar, ela fala complementar. Mas quando ela quer lei ordinária, ela só fala lei. Ou lei específica. Não haverá crime sem lei anterior que defina. Defina o quê? O fato criminoso. Fonte constitucional. Aí vem os princípios lá do artigo 5º, que são princípios do processo penal. Não pode ser julgado sem um devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa. Não pode ter um juiz de exceção. Tem que ter um juiz natural. Todos os ramos do direito.
O que o Código Civil prevê é fruto da Constituição. Tanto é que hoje em dia se chama direito civil constitucionalizado. As nossas leis processuais é fruto, está regulamentado o passo a passo de um processo civil, o passo a passo de um processo penal, fruto do quê? Dos princípios constitucionais, tá bom? Mas, ó, só voltando para cá, para eu não esquecer essa revisão rápida aqui e importante para a teoria constitucional, é lembrar assim, ó, federação, política e administrativamente descentralizado, né? E um detalhe importante aqui, ó, é proibido o quê? Secessão. O que é secessão, Léo? Secessão significa que um Estado não pode se separar do seu país, do Estado brasileiro. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É verdade, o Rio Grande do Sul já tentou se separar do Brasil. O Rio Grande do Sul já tentou ser um país, mas não pode, federação, é proibido. É proibido. Aí tem um detalhe. Na federação existe autonomia, não existe subordinação, certo? Certo. Então tem União, Estado, DF, município. Município tem autonomia em relação ao Estado, mas não tem subordinação. Estado tem autonomia, mas não tem subordinação em relação à União. Mas, olha o que a Constituição faz. E se um Estado como esse quisesse se separar do país? Aí a Constituição criou um negócio chamado intervenção federal. O que é intervenção federal? É regra? Não, cara, é exceção. A União só pode intervir no Estado quando o Estado violar princípios sensíveis à Constituição. O município, se ele viola princípios sensíveis também, assim como viola também a Constituição estadual, o Estado pode intervir nos municípios. Mas por que isso é possível, Léo? Por que isso é possível? Em situações excepcionais, porque a Constituição assim previu. É uma forma da Constituição impedir o caos. Já pensou? Ah, federação, beleza, eu não posso me separar, mas se eu quiser me separar, quem vai me segurar já que eu tenho autonomia? Você tem autonomia, mas você tem limites previstos na Constituição. Tá aqui, ó, a ideia da limitação de poder. Vocês estão me entendendo, sim ou não, gente? Estou sendo claro com vocês? Sim ou não? Coloca aqui no chat. Essa live, essa revisão é para vocês, não é para mim. Então eu preciso saber se está fazendo sentido para vocês, não para mim. Sacaram? Tá fazendo sentido? Curtindo? Aí, voltando aqui para o mapa, só para lembrar. Então, unitário, o poder se concentra no único poder. Então, eu tenho só um imposto nacional, eu tenho só uma lei nacional, eu não tenho estaduais e municipais. Está tudo num só poder. Não tem nada a ver com ditadura, pelo amor de Deus. Agora, forma de governo. O que é? O que significa forma de governo? É a relação do governo com o povo. Então, se forma de Estado é a forma como aquele Estado se organiza, forma de governo é a relação do Estado com o povo. E essa relação do governo com o povo pode ser república ou pode ser monarquia. O Brasil já foi, né? O Brasil já foi tudo. Pode ser monarquia ou pode ser república. O Brasil é hoje o quê? República. Por quê? Por que o Brasil é república? Porque quem está lá no poder foi eleito pelo povo e deve responsabilidade para o povo. Isso é república. República é dizer que tudo é do povo, a coisa é do povo. Então, quem coloca lá no poder é o próprio povo. Para eleger, para criar as leis, é o próprio povo. E não só isso. Quem está lá no poder precisa prestar contas. Por isso que o Brasil tem o portal da transparência, por isso que você pode saber o contra-cheque de todos os servidores públicos, porque são obrigados a prestarem contas. Vamos imaginar um contrato que a prefeitura fez com a construtora tal. Você pode ter acesso a esse contrato. Você faz um pedido lá na repartição específica, competente, faz um pedido, é um pedido de certidão, e eles vão te dar cópia desse contrato. Por quê? Porque vivemos numa república, cara. Tá? Por isso que tem a lei de acesso à informação, né? E monarquia? Monarquia não tem que prestar contas. Não tem. E é hereditário. Vai passando de família para família. Tá? O Brasil rompeu isso lá na década, no início do século passado. Mas isso fez muito sentido para a gente na época, tá bom? Agora, sistema de governo. Sistema de governo. Olha só que massa, cara. O Brasil é os dois sistemas de governo, né? Presidencialista e parlamentarista. O Brasil já foi parlamentarista, mas hoje o Brasil é o quê? Presidencialista. Deixa eu até colocar em negrito aqui para vocês, ó. O que o Brasil é? O Brasil é presidencialista. O Brasil é república.
O Brasil é federação. Por que o Brasil é presidencialista? Esse aqui é o ponto que eu quero chegar, ó. Por que o Brasil precisa da Constituição Federal, né? Primeiro, para garantir essa prestação de contas, já que é república. Segundo, presidencialista significa que o chefe de Estado é o mesmo chefe de governo. Opa, para aí. Chefe de Estado significa o quê? O cara que representa o Brasil para outros países. Então, do ponto de vista externo, quem que representa o Brasil? O presidente. E do ponto de vista interno, também é o presidente. Por isso que o nosso país é presidencialista. Presidencialista, porque o chefe de governo e o chefe de Estado é uma só pessoa aqui no país. É o presidente da República. É por isso que você vê o presidente indo lá fora. É por isso que você vê o presidente aqui tendo de mostrar a cara. É diferente dos países que são parlamentaristas, em que o chefe de governo, ele pode ser um monarca, ele pode ser o rei, ele pode ser um presidente. Mas o chefe de governo pode ser o quê? Um primeiro-ministro. Tá? Tem um primeiro-ministro. E aí, sistema de governo é a relação do executivo com o legislativo. Então, qual é a relação do executivo com o legislativo? Aí a resposta é, ou é presidencialista, ou é parlamentarista. E vocês precisam levar isso para a vida de vocês. O Brasil é presidencialista. Então, o presidente tem muito poder, cara. Tem muito poder. Ele tem o poder de ir lá fora e fazer um tratado internacional. Só que aí vem um outro ponto. Graças à Constituição Federal. Olha que massa. Vocês já ouviram falar que a nossa Constituição trouxe peso e contrapeso. Ou seja, nós temos os poderes, eles são harmônicos entre si. Mas existe um peso e contrapeso. O que é um peso e contrapeso? Um poder, de certa forma, fiscaliza o outro. Cada um no seu quadrado, mas um pode fiscalizar o outro. Vamos lá. Quem é que coloca um ministro do STF? Chefe do executivo indica, legislativo aprova. Não é isso? Legal. O legislativo vai lá e cria uma lei. O judiciário pode analisar a constitucionalidade disso. Presidente da República é fiscalizado pelo legislativo, julgado pelo judiciário. E detalhe, presidente vai lá fora, faz um tratado internacional. Como é que esse tratado é válido aqui no Brasil? Precisa passar pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional precisa aprovar esse tratado, esse contrato, essa convenção internacional, por meio de um decreto legislativo. Uma espécie de lei chamada decreto legislativo. Está lá no artigo 59, está regulamentado nos regimentos internos, né? Mas está previsto no artigo 59. Como é que a gente sabe disso? Artigo 48 e 49 da Constituição. Artigo 48 e 49 da Constituição fala qual é a competência do Congresso Nacional. Certo? Só que tem uma competência do Congresso Nacional que precisa da sanção do presidente. Então, isso vira lei. Ou lei ordinária ou lei complementar. Depende do que a Constituição pede. Agora, quando fala que é competência privativa do Congresso sem a sanção do presidente, aí é feito por decreto legislativo. Não é feito por lei ordinária, nem complementar. Decreto legislativo. Por quê? Porque vai ser promulgado por eles mesmos. Pelos próprios parlamentares. Porque depende deles, é competência privativa deles. Dentre as situações, tem essa. A de aprovar tratados internacionais, convenções internacionais feitas pelo presidente. O presidente é o quê? Chefe de Estado. Beleza? Bom, essa aqui é uma parte importante. Quem vai fazer o exame de ordem, vocês precisam saber o seguinte. Exame de ordem não cobra muito teoria constitucional. Não cobra muito. Diretamente. Mas se você não sabe isso, você tem dificuldades para entender outras matérias. Por isso a importância de vocês estudarem. Especificamente, historicamente, a OAB não tende a cobrar, não tende a fazer muitas perguntas específicas dessa parte. Só que é base, gente. É base. Se você não entende a base, você não entende a parte específica. É que nem você falar que gosta de direito penal parte especial. Ah, eu gosto quando a gente estuda homicídio, roubo, furto, estupro. Mas eu não gosto daquela parte geral, não. Esquece, já era. Você não entende direito penal, cara. Na prova da OAB, 60% das questões é parte geral. É parte geral. O resto é legislação especial, parte específica, parte especial. Então, quando a gente fala de teoria da Constituição, é isso. Só para vocês terem uma ideia. Quando a gente estuda teoria constitucional, né? A gente estuda também poder constituinte. Cai pouco poder constituinte. Cai pouco. Mas sabe uma coisa que cai muito? Emenda à Constituição. E o que é emenda à Constituição?
Poder constituinte, derivado, reformador. Ó, rapidinho aqui, ó. É muita coisa, né, gente? Mas a culpa não é minha, não. Olha aqui, ó. Vocês que inventaram de fazer direito, fui eu não. Ó, cuidado. Poder constituinte. A gente tem um poder constituinte originário e a gente tem um derivado. O que é originário? É a criação da Constituição Federal. É a nossa Constituição de 88. Qual é a influência disso aqui? A influência disso aqui, por exemplo, para quem for fazer prova da UAB, cai demais. Até hoje, na história da FGV, caiu em torno de 27 questões só controle de constitucionalidade. E o controle de constitucionalidade, você precisa entender que eu faço o controle de constitucionalidade a partir da Constituição de 88. Como é que eu vou dizer se uma lei é constitucional se aquela lei foi criada antes da Constituição de 88? Uma lei que foi criada antes da Constituição de 88, eu não faço controle de constitucionalidade, gente. Eu só faço controle de constitucionalidade de uma lei que foi criada após a Constituição de 88. Leis anteriores à Constituição de 88, eu não falo se elas são constitucionais ou inconstitucionais. Eu falo se elas foram recepcionadas ou não recepcionadas. Recepcionadas ou não recepcionadas. Aquelas leis que não foram recepcionadas, elas são revogadas. Olha a terminologia. Leis anteriores à Constituição de 88, que não foram recepcionadas pelo conteúdo da Constituição de 88, elas são revogadas. Agora, uma lei posterior a 88, que analisando ela e fala assim, ela é inconstitucional, ela é nula. É outra terminologia. O que é algo nulo? É como se nunca tivesse existido, cara. Tá? Tanto controle abstrato quanto controle difuso, julgado pelo plenário do STF, é nulo de pleno direito. É nulo de pleno direito, tá joia? Mas, ó, vem cá. Então, eu tenho o poder constituinte originário, eu tenho o poder constituinte derivado. E o derivado, o derivado, eu posso ter o reformador, posso ter o decorrente. O que é o decorrente, Léo? São as constituições estaduais. E o reformador? São as emendas à Constituição. Reformador de reforma. Reforma. Por isso que emenda à Constituição pode sofrer controle. Só que o texto da lei lá de 88, ele não pode ser considerado inconstitucional, porque ele é o parâmetro de tudo. Gente, presta atenção. O poder constituinte originário, ele inaugura uma nova era jurídica. E não é qualquer era jurídica. É uma nova era jurídica que a anterior já era. É o novo parâmetro para tudo. Para tudo. Inclusive, uma lei anterior, eu não vou dizer que ela é inconstitucional, mas eu vou dizer que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, ela é parâmetro para tudo. Seja para ser recepcionada ou não, seja para ser constitucional ou não. Por isso a importância de vocês entenderem o artigo 60. O que o artigo 60 fala, Léo? Sobre emenda à Constituição. É matéria de processo legislativo, mas também é matéria aqui, ó, de teoria geral. Por quê? Porque aquela letra, aquele artigo, aquele inciso que foi escrito lá em 88 e nunca foi reformado, ele nunca poderá passar por uma análise de constitucionalidade. Por quê? Porque ele é a própria Constituição. Ele é a própria Constituição. Entendem isso? Agora, quando eu falo de uma emenda à Constituição, e hoje, nem lembro mais de cabeça, a gente está na 120 ou mais de 120 emendas, mas o fato é, todas essas emendas não é o texto originário. Não é. E se não é texto originário, pode sofrer controle de constitucionalidade. Pode sofrer controle de constitucionalidade. Pode sofrer questionamento. Mas aquela letra não pode. E o decorrente, o derivado decorrente, são as emendas às constituições estaduais. Vocês sabem, né? Todo estado tem sua Constituição, todo município tem sua lei orgânica, né? O DF acabou tendo, né, essa ideia de lei orgânica também, mas é como se fosse a Constituição distrital, né? A nossa lei orgânica daqui, beleza? É parâmetro para outras leis que a nossa Câmara Legislativa aqui venha a criar.
E pode ser feito controle de constitucionalidade, mas é controle de constitucionalidade feito pelos tribunais, já que o parâmetro é a Constituição Estadual. Olha que bacana, isso aqui está na Constituição. Olha a organização. O STF faz controle de constitucionalidade em que o parâmetro é a Constituição Federal. Os tribunais estaduais fazem controle de constitucionalidade quando a Constituição Estadual é o parâmetro. É o parâmetro. Faz sentido, não faz? Total sentido. E isso é fruto dessa organização feita pela Constituição Federal. Tá bom? Só para encerrar, eu sei que a gente tem 15 minutinhos aqui, eu separei algumas questões, Igor, e aí eu te passo as questões que eu passei para você encaminhar para a galera, tá bom? Que aí eu não vou conseguir resolver as questões aqui com vocês, mas eu deixo as questões pro professor Igor encaminha para vocês. Mas como essa revisão aqui a gente só tem 1 hora, eu queria ir para os remédios constitucionais. Mas antes de ir para os remédios constitucionais, né, e trazer alguns pontos de cada um deles, até aqui foi claro com vocês? Tá valendo a pena essa revisão, sim ou não? Estamos aqui com 40 e poucas pessoas, né? Quem vai fazer o AB aqui? Por que eu estou perguntando quem vai fazer a OAB? Primeiro porque eu domino a prova da OAB, da FGV. Todos os exames feitos pela FGV. Lembrando que a gente vai para o exame 38, mas a FGV ela está indo para o exame 35, 36, que as primeiras foram feitas pelo CESP, que a contagem é do exame unificado, né? E eu estou falando isso porque remédio constitucional é matéria muito importante. Muito, mas muito mesmo. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui no mapa mental rapidinho. Quando você for estudar para a OAB, cara, não esquece. Não esquece o seguinte, ó. Quando vocês forem estudar para a OAB, e falar assim, ó, estude direitos fundamentais. Tem gente que quando fala direito fundamental, acha que é só o 5º. Não é, cara. É artigo 5º ao 17. Direito fundamental é tudo isso. Aí você estuda no artigo 5º, aí você vem para o 5º, você estuda artigo 5º, né? Os direitos e garantias individuais e coletivas. Você acha do artigo 5º? E outra, não esqueça, artigo 5º é tanto para brasileiro quanto para estrangeiro. E, excepcionalmente, também até para pessoa jurídica. Pessoa jurídica também é protegida pelo artigo 5º, né? E outra coisa também, né? Quando eu falo de garantias, eu estou garantindo. É o caso, por exemplo, dos remédios constitucionais. O remédio, ele não é o direito. Ele é a garantia para que aquele direito não seja responsabilizado. Tá? Então, tanto para brasileiros quanto estrangeiros. E não importa, estrangeiros. E não importa se é estrangeiro domiciliado ou não. Pega um turista, por exemplo, vem aqui dentro um turista e é preso, mas é uma prisão ilegal. Não mora aqui, só está turistando. Ele não vai ter direito a um HC? Ele vai ter um direito a um HC. Tá bom? Além do artigo 5º, né? Não esqueça dos direitos sociais, tá? Dos direitos trabalhistas e sindicais, que vai até o 11, né? Não esqueça de nacionalidade, tá? Que é o 12 e o 13. Nacionalidade é direito fundamental. Como é que uma pessoa mora aqui no Brasil e não tem direito à nacionalidade? Sacaram? É direito fundamental. É fundamental a uma pessoa nacionalidade. Para saber se é brasileiro nato, naturalizado, não importa. Aí vem os nossos direitos políticos. Direitos políticos. E, por fim, vem partidos políticos. Inclusive, quem for fazer o próximo exame de ordem, daqui para frente, dê atenção a direitos políticos e partidos políticos. Por quê? Porque pela primeira vez o exame de ordem vai cobrar direito eleitoral, uma matéria isolada, né? O direito eleitoral era cobrado nisso aqui dentro do direito constitucional. Agora, pode ser cobrado direito eleitoral mesmo, né? Tem duas questões para direito eleitoral, pode ser cobrado o Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, enfim. Pode cair lei complementar, principalmente da lei da ficha limpa. Só que quando a gente fala e aí obedecendo, né, ao tema de hoje, remédios constitucionais. Eu rapidamente vou fazer aqui uma lembrança de todos eles, tá? Remédios constitucionais judiciais. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção, pode ser individual ou coletivo. Tá? O HC,
A lei não fala, mas a doutrina reconhece que pode ser coletivo também, tá? Já teve uma época aí para soltar um monte de presos que estavam na mesma situação, tal. Então, a doutrina acabou reconhecendo o coletivo. Não está previsto em lei, tá? Sim. Mandado de segurança, que também pode ser individual ou coletivo, né? E nós temos a ação popular. A ação popular. Tem algumas peculiaridades para cada um deles, tá? E eu quero só destacar as peculiaridades, porque não vai dar tempo de falar tudo aqui com vocês. Mas depois vocês pegam também nas questões. Quando eu falo de HC, pode ser individual ou coletivo, eu queria que vocês lembrassem que HC, ele pode ser preventivo, tá? Preventivo, que é o famoso quê? Salvo-conduto. Ele pode ser repressivo, que é o liberatório, o cara já está preso. Mas não esqueçam que existe o profilático. Profilático. O que é o profilático? HC profilático é ou preservativo, né? Ou trancativo, sei lá. É aquele HC que serve para trancar uma investigação, serve para trancar uma ação penal. Então tá correndo uma investigação lá na delegacia. Mas, cara, é uma investigação, talvez, de um crime já prescrito. De um crime que você tem prova suficiente de que você não é o autor e está sendo contra você. Você é o indiciado. Entra com HC no juiz de primeiro grau e pede trancamento do inquérito policial. Mas é um HC, o instrumento. Profilático. Profilático, preservativo, né? Você chega numa farmácia e fala assim, me dá um profilático. Ele vai te dar o quê? Uma camisinha, preservativo. É para te preservar de não ser julgado, ou de não ser condenado, ou de você nem sofrer o risco de uma prisão. Porque HC está ligado a direito de ir e vir. Por isso que não cabe... Olha o raciocínio, cara. HC é só para o direito de liberdade. Se a pena do crime que você está sendo julgado é só uma pena exclusivamente de multa, nunca vai caber um HC. Porque você nunca vai ser preso. Porque pena de multa não gera prisão. Não gera. Então nunca vai caber um HC. Entenderam? E cuidado com essa história de que não cabe HC, tá? Não cabe. Não cabe. Se a pena, né? Se a pena não cabe HC, se a pena exclusivamente de multa, mas também, ó, crimes militares, mas aqui mora o problema, ó, militares. Aqui mora o problema. Salvo se for questão de legalidade. Deixa eu explicar isso aqui, ó, que isso aqui cai muito. Legalidade. Presta atenção. Crimes militares. Vamos imaginar um crime militar. Está sendo julgado pela justiça militar. Certo? Certo. Ou uma prisão militar que foi feita por um comandante de um soldado. Beleza, beleza. Só cabe HC se, por acaso, foi desobedecida a formalidade daquela prisão, a legalidade da prisão. Não é pelo fato do cara ter sido condenado a alguns dias de detenção, alguns dias de prisão. Não é isso. Legalidade é mais ou menos assim, ó. O cara que determinou a prisão do soldado não tinha competência, então cabe HC. Os requisitos que levaram em consideração para aquela prisão militar não foram os requisitos previstos no Código de Processo Penal Militar, aí cabe HC. Mas do ponto de vista do mérito, só pelo fato do cara estar preso, não cabe, tá? Agora, cabe para menores, crianças, adolescentes, cabe, tá? Ah, detalhe, não cabe para animais. Lembra de uma época que entraram com HC aqui no DF para liberar umas girafas? Aqui? Não cabe para animal. Não cabe. HC para ser humano, tá? Não cabe para animais, beleza? E não cabe exclusivamente para PJ. Para PJ, exclusivamente não cabe. Uai, Léo, como assim? Preste atenção. Imagina um crime ambiental. Quem responde por crime ambiental? O gerente, pessoa física, e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai responder por quê? Por multa, dinheiro. E a pessoa física, o gerente, o diretor, ele pode ser preso. Então, se for um HC para falar tanto da pessoa física quanto jurídica, pode. Mas se for exclusivamente jurídica, não pode. Tá? Não pode. Fechou? Fechou? Então tá bom. Cabe contra as menores,
Cabe, né, em favor de estrangeiro, sem nenhum problema, tá? Agora, o que a gente precisa saber sobre habeas data? Primeiro, preciso de uma negativa administrativa. Negativa administrativa. Você não pode entrar com HD administrativo. Você não pode entrar com HD se não tiver uma negativa. O que é uma negativa? Primeiro você tem que saber para que serve o HD, né? O HD ele serve porque você quer ter acesso a alguma informação sua, que está lá num órgão público, ou num órgão particular, mas que tem um contrato específico, né, com o órgão público, caso de Serasa, essas coisas. Ou você está tentando retificar, e você não está conseguindo. Então, para isso, você faz um pedido que é administrativo. Nas duas coisas, você quer ter acesso. Acesso aonde? No órgão. Você não está conseguindo. Entra com HD. Você está querendo o acesso para retificar alguma coisa, está negando. Você entra com HD. E tem um detalhe. HD é ato personalíssimo. Tá? Personalíssimo. O HC, habeas corpus, qualquer pessoa pode fazer. Até você mesmo pode fazer, não precisa de advogado. Tá? Não precisa. O habeas data, ele precisa. Ele precisa de advogado. Mas ele é ato personalíssimo. Ninguém pode fazer por você, cara. Só você mesmo. Tá? Só você mesmo. Fechou? Agora, mandado de injunção é mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? Ô, Igor, eu posso avançar aqui 5 minutinhos no nosso time, cara? Posso avançar aqui 5 minutinhos? Para eu conseguir concluir isso aqui? Posso, né? Eu comecei 5 minutinhos atrasado, porque eu estava na sala de aula aqui. Então, beleza. Olha só. Só para eu conseguir terminar isso aqui. O que é o mandado de injunção? Mandado de injunção. Eu preciso de uma ordem judicial, porque eu quero exercer um direito meu, só que esse direito meu não está regulamentado em lei. Eu tenho um direito. Só que esse direito, ele está previsto na Constituição, só que ele não está regulamentado na nenhuma lei. Por exemplo, homeschooling, educação em casa. A Constituição não proíbe, mas não tem nenhuma lei regulamentando. Se eu quero hoje a educação, eu preciso ir para a rede pública, para a rede particular, que for autorizada pelo Estado. Mas não está regulamentado. O que o STF falou? O STF falou assim, ó, homeschooling não é inconstitucional, mas não está regulamentado no Brasil. Aí eu sou pai, mãe, e eu quero educar o meu filho por meio de um homeschooling, eu quero fazer em casa. O que essa galera precisa? Precisa de uma autorização judicial, por isso que entram com um mandado de injunção. Quem entrou com mandado de segurança teve negado. Por que teve negado o mandado de segurança? Porque não é direito líquido e certo. Não está regulamentado. Como é que eu posso dizer que é direito líquido e certo se não está regulamentado? Sacaram? Então, toda vez que você tiver um direito seu, de nacionalidade, direito civil, direito político, que não está regulamentado, um direito fundamental seu que não está regulamentado, mandado de injunção, porque você precisa daquilo imediatamente. Fechou? Fechou? Só que tem um detalhe. O mandado de injunção, ele pode ser individual, aí você entra, procura advogado e dá uma entrada, mas se for coletivo, os legitimados, cuidado. Legitimados aqui são partido político com representação no Congresso Nacional, tá? Ministério Público ou entidade de classe ou associação, entidade de classe, associação criada há mais de um ano. Beleza? Agora, detalhe, mandado de injunção também pode pela Defensoria Pública, tá? Defensoria Pública. Pode pela Defensoria Pública. Mandado de segurança coletivo é que não pode, tá? Mandado de segurança coletiva é que a Defensoria Pública não pode. Essa aqui é a diferença, tá? Não pode. Fechou? Mandado de injunção, Defensoria pode. Mandado de segurança coletivo, Defensoria não pode. Não pode. Tem quem defenda, mas ainda prevalece de que Defensoria Pública não pode mandado de segurança coletivo. Pode individual. Pode individual.
mas não pode coletivo. Mandado de injunção, a Defensoria Pública pode, tá bom? E quando eu falo de ação popular, tem uma curiosidade. Quem é o legitimado e quem é o competente? São as duas coisas interessantes aqui. Primeiro, a ação popular não tem foro por prerrogativa de função. Lembra daquela época que a Dilma queria nomear o ex-presidente Lula para ser ministro dela? Na época, soou como se quisesse tirar o Lula da competência da primeira instância, lá do Sérgio Moro, e aí acabaria sendo julgado, naquela época de Lava Jato e tal, pelo STF. O que foi que derrubou a nomeação? Porque a Dilma nomeou o Lula. O que derrubou a nomeação? Uma ação popular. Mas uma ação popular no STF? Não. Ação popular na primeira instância. Foi um advogado lá do Rio de Janeiro que deu entrada na Justiça Federal. Justiça Federal porque é interesse da União, né? Interesse da União, Justiça Federal. Mas primeira instância. Primeira instância, porque não tem foro prerrogativa de função. Só tem um caso, aliás, minto, 2 casos, em que vai ser aplicado o STF, e é o STF direto. É o STF direto. Só tem 2 casos em que vai aplicar o STF direto e não passa pela primeira, nem segunda, nem tribunais superiores, vai direto para o STF. 2 casos, que excepciona a regra que é, não tem foro prerrogativo de função. O primeiro caso é, se a ação popular for contra um ministro do STF. Se a ação popular for contra um ministro do STF, vai ser direto no STF. Por quê? Como é que eu coloco um juiz de primeiro grau para julgar uma ação contra o ministro do STF? Já houve casos, se não me falha a memória foi Gilmar Mendes, e o STF pegou e falou assim, não faz sentido, supressão de instância, mandou para o STF. Mas nunca aconteceu outros casos, de ser um desembargador, de ser um ministro do STJ. Então, não sei como é que eles vão se manifestar se isso acontecer, tá? Mas eles falaram especificamente STF nesse sentido. E o outro é confronto é ótimo, né? Confronto de federações. Já aconteceu de um senador, não sei de Roraima ou Rondônia, não lembro, um desses 2 estados. Ou foi um senador de Roraima ou de Rondônia, não lembro. Ele entrou com uma ação contra o presidente, na época. Presidente Lula ou presidente Dilma, não lembro. Um desses 2. E quando ele entrou com uma ação, entrou na primeira instância. Aí tu pega um juiz de primeiro grau, pegando uma ação de um senador contra um presidente da República. O juiz de primeiro grau falou assim, cara, eu não fiz concurso para briga entre Batman e Superman, não, cara. Tô ferrado aqui. Ele acionou o STF. Ele falou assim, STF, senador representa Estado. Presidente representa União. Isso aqui é briga de ente federativo. O STF concordou. E no que o STF concordou, aquela ação popular saiu do juiz de primeira instância e foi para o STF. Em outras palavras, o STF reconheceu que quando houver um conflito de federações, também será julgado pelo STF. E não pelo juiz de primeira instância. Mas qual é a regra? Ação popular, primeira instância, não importa quem seja. Mas se for briga de federação, Estado contra União, Estado contra Estado, vai para o STF. Foi claro com vocês? E uma última informaçãozinha aqui, ó. Quem é o legitimado da ação popular? Cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro. Com um detalhe. A partir de que momento que você adquire essa qualidade, essa qualificação de cidadão brasileiro? Título de eleitor. Ótimo. Olha o raciocínio, gente. Título, quando você adquire o título de eleitor. Só que no Brasil, você pode tirar o título de eleitor a partir de que idade? 16. A partir dos... Presta atenção nesse raciocínio aqui, gente, ó. A partir dos 16 anos. Ok? Ok, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Um moleque de 16 anos, ele é plenamente capaz? Por os atos da vida cíveis? Não. Por os atos da vida cível? Não é. Mas a legitimidade
para entrar com a ação popular é ser cidadão brasileiro. E cidadão brasileiro se adquire aos 16. Significa dizer que se um moleque de 16 anos quiser entrar com uma ação popular contra quem for, né, seja um prefeito, seja um órgão, seja o presidente da República, ele não precisa ser assistido por ninguém. Ele não precisa ser assistido pelo pai, pela mãe, pelo tutor. Ele não precisa. Basta que com título de eleitor, 16 a 17 anos, ele procure um advogado, com a procuração da entrada na ação popular. Mas não precisa ser assistido pelos pais. Porque a legitimidade é ser cidadão e não maioridade civil. Fechou? Professor Igor, acho que deu certo. Deixa eu só compartilhar aqui a tela, que alguém pediu, só para tirar um print. Mas eu faço o seguinte, ele está muito grande para caber numa única tela, tá vendo? Muito pequenininho. Eu transformo isso aqui num PDF e mando para o professor Igor, tá? E aí o professor Igor coloca aí para vocês. Pode ser? E aí eu mando tantas questões que eu separei, Igor, quanto esse PDF. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela presença de vocês aqui nessa live. Lembrando que sábado, 9 horas da manhã, a gente tem um novo encontro, né? Aí a gente vai estudar. Até esqueci qual, porque serão 2 sábados, né, Igor? Serão 2 sábados. Neste sábado aqui, vai ser técnicas de estudo, memorização e concentração. Eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi, né? Com as provas da OAB, ensinando os alunos a serem aprovados no estudo da OAB com técnicas de memorização, concentração e técnica de estudo propriamente dito. Aí a gente vai tirar um tempinho só para falar disso, e também vamos fazer uma revisão de direito constitucional. Aí sim, né, nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade, processo legislativo, vamos entrar em organização do Estado, que é uma matéria que desaba na prova da OAB neste sábado. E aí no outro sábado, dia 24, aí vamos fazer uma revisão de administrativo, civil e penal. Bacana? Então, sábado, 9 horas, a gente se reencontra aqui. Certinho, meu amigo? Gente, então é isso. Obrigado pela presença. Beijo no coração de vocês e até sábado, tá?